Gazeta Entrevista, que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de Televisão. Quero começar o programa agradecendo, em primeiro lugar, ao Deus Todo-Poderoso, que nos dá a saúde, a paz, a bondade no coração. Muito obrigado a Deus por tudo que Ele tem feito. A você, meu amigo, minha amiga, que nos dá a audiência, o carinho em todos os municípios do estado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Você que também participa pelas redes sociais, muito obrigado pelo seu carinho. Olha, aproveite o fim de semana, esta sexta e sábado, dê uma passadinha na Auto Acre, tem Cerato automático e Kia Soul automático, com entrada de 50% e saldo em 24 parcelas sem juros. É isso mesmo, você vai comprar o carro dos seus sonhos com 5 anos de garantia, alta tecnologia, motores de última geração, acabamento de primeira, com 50% de entrada e saldo em 24 parcelas com taxa zero. Na Auto Acre, sua concessionária Kia Motors em Rio Branco, ali na Via Chico Mendes, em frente à Record Distribuidora. Vá por mim, viu? Seja VIP, seja Kia. O deputado federal Cibá Machado, do PT, é nosso convidado no Gazeta Entrevista de hoje para fazer aqui um balanço político deste momento importante porque passa o país. É o julgamento do mensalão, são medidas da presidente Dilma para incrementar o crescimento do país. É a questão do PIB, já há aí uma previsão de redução do PIB, muito às custas da crise econômica mundial, capitaneada principalmente na Europa. Também tem outros temas, essa questão dos apagões voltou aí à tona com o de ontem, que atingiu o Acre, atingiu o Distrito Federal e outros estados. Até o jogo do Brasil com a Argentina também não teve jogo, porque os argentinos chegaram até a cogitar que foi culpa do... Enfim. O deputado Cibá Machado nos fala também de outros temas. Deputado, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem. Deputado, eu quero começar falando de economia, que o senhor é estudioso da área da economia. Me diga uma coisa, deputado. Essa previsão da redução do PIB, começou-se o ano pensando num crescimento de 4,5% da economia e do PIB brasileiro. Depois foi reduzido para 3%. Já se fala em 1,5%. E aí, deputado, o que está acontecendo? São os reflexos dessa crise mundial? Principalmente na indústria, Alain, que é responsável para poder fazer a agregação de valor e garantir a exportação com ganho de rendimento maior para o país. Não adianta a gente pensar em manter exportação de commodities, de produtos primários. Então, às vezes, o agronegócio se brada aí dizendo nós fomos responsáveis por 40% das exportações, seguramos o PIB nacional. Isso é uma coisa temporária, tem que segurar a indústria. E a indústria realmente passa por alguma dificuldade. Mas, primeiro, os italianos têm culpado a China. A China. A China. Mas os argentinos têm culpa também. Tem os problemas da Argentina. E aí, que eles, assim, como eles não têm o problema ambiental, trabalhista, essa história de mão de obra barata baratíssima, propriedade intelectual, isso para os chineses não é problema. Eles não respeitam propriedade intelectual, as patentes eles quebram mesmo e fazem produtos genéricos. O genérico que vende de qualquer jeito. Vende baratinho. E aí isso desmontou. Tem parte dos problemas fiscais americanos, fiscal da Europa, de alguns países da Europa, mas o peso maior foi um desequilíbrio na balança comercial de muitos países por conta da forma que a China opera a indústria dela. E isso reduziu a capacidade de muita gente. E o Brasil perdeu o mercado. O problema do Brasil não é investimento na nossa indústria. O problema do Brasil é perda de mercado. E ainda os países que tiveram a crise no seu meio começaram a fazer protecionismo de sua indústria local. Os americanos não queriam, começaram a taxar o suco de laranja, a cana-de-açúcar nossa, nós não conseguimos mais vender 1 litro de álcool para eles, e aí por aí vai. E eles fazem uma agricultura muito mais cara do que a nossa, e mesmo assim eles ainda apesar dos subsídios. Apesar de subsídios. Então isso desmotivou muito, criou muito problema, embora os esforços da presidenta tenham sido muito grandes para que preserve a indústria brasileira, mas quando é lá fora, na competitividade lá fora, nós temos sofrido com o protecionismo. Ela acabou de dizer isso nesta cúpula de países sul-americanos e árabes. Disse 2 frases fortes. Lá no Peru. No Peru. Uma delas é que o Brasil não é mais almoço gratuito de banqueiro, falou isso, e fala agora numa outra reunião dizendo que quem está desestabilizando a economia mundial é o problema do protecionismo exagerado americano e de alguns países europeus. Alguns economistas falam que as medidas da presidente para reduzir juros no Brasil, redução da taxa Selic, a taxa base de juros,
que rege toda a economia de uma maneira geral. A redução dos juros bancários, que é outro tema muito importante. Redução dos juros dos cartões de crédito também. Alguns economistas dizem, mas isso não se sustenta com o tempo. É preciso outros mecanismos de se incrementar o consumo com sustentabilidade. O que o senhor pensa disso? Porque se a gente não garantir o médio e a longo prazo, realmente você cria a tal da bolha, é um momento curto, tem aquele boom e depois vem uma queda. E na queda, para você voltar, é difícil. Então, nós temos uma coisa muito forte no Brasil, que é o mercado interno que cresceu, a questão da distribuição de renda, muitas pessoas na linha da extrema miséria passam a ter um indicador de emprego, de renda, isso estabelece um consumo interno muito bom e a garantia também de que as empresas, a partir de 2013, terão custos de operação muito mais baixos com redução da tarifa da energia elétrica. Embora que vai derrubar muitas receitas do sistema Eletrobras e de muitas outras empresas. Mas tem que fazer uma redistribuição. E nessa redistribuição precisa também agora de uma certa capacidade na inovação tecnológica. E isso a gente está começando a dar os primeiros passos, né? Isso garantiria, sim, esse médio a longo prazo, uma sustentabilidade no Brasil e evitar que o Brasil faça o que ocorreu lá na Europa. Tem um crescimento relâmpago e depois em queda, e a queda leva a isso que a gente está vendo hoje. Falando agora de educação, fala-se também em Brasília desse aumento, dessa elevação dos investimentos em educação em todo o país. A presidente Dilma disse, olha, se é para a gente chegar naquele patamar de 10%, que até o próprio Congresso tem cobrado do governo federal, é preciso que quando se resolver a questão da partilha dos royalties do pré-sal, todo o dinheiro dos royalties vá para a educação. O senhor concorda com essa tese? Em parte. Até que o texto que nós estávamos trabalhando era carimbar o recurso do pré-sal em duas áreas, ciência e tecnologia e educação, duas coisas. Porque a maioria dos municípios que recebe royalty hoje, estados, a gente não vê grandes conquistas, ganhos para a comunidade. Eu cito o caso de Coari, aqui no Amazonas, com o gás, né, de Urucum. Nós temos o caso comunidade de Campos, pobre de Coari. Muito pobre. Não houve um incremento na qualidade de vida dessa comunidade. Não ganhou com aquilo, não recebeu. O dinheiro é investido em tanta bobagem que não chega para a população. E a gente acaba perdendo. No dia que esse gás acabar, o que vai acontecer? Não houve legado. Não houve legado. Isso aconteceu com Venezuela, isso acontece com os países árabes, nós temos muita dificuldade. Então, esse caminho não dá. Porém, o que aconteceu no Congresso? A lei Ibsen propunha que pegasse 100% do pré-sal e distribuir para municípios e estados dentro dos FPEs e FPMs. O que seria um desastre, no meu ponto de vista. E os estados produtores não concordam? Não concordam, também nem passa, né? Não passa. Segundo, veio uma mediação do Lula para poder fazer o fundo social. Metade iria para o combate à pobreza e a outra metade para os estados e municípios aplicar onde quisesse. E veio a terceira proposta agora, que seria ciência, educação, tecnologia, voltada a isso. E pela votação da Câmara, que aprovou 10% do PIB para a educação, o que a presidenta Dilma tem dito é que então passa 100% dos royalties para completar estes 10% da educação, senão o Estado não tem como bancar. Vota a lei e não aplica. Qual é a melhor proposta de distribuição dos royalties para o Acre, para os estados da Amazônia? Em 10 anos, o bom seria passar para os estados e municípios, mas em 10 anos. Depois de 10 anos, se a gente não tiver um legado de investimento em educação, aí ninguém mais ganha. Por quê? Porque o que gera riqueza é conhecimento. Não adianta dizer ouro. Tem que ter ouro, mas tem que ter antes do ouro conhecimento, intelectualidade, capacidade de pensar. E isso, quem tem petróleo, tá bom, tem dinheiro do petróleo. E quem não tem petróleo vai ter dinheiro de onde? Tem que ter do conhecimento. Então, o dinheiro do pré-sal, que era uma coisa que ninguém sabia nem que existia, é um presente de Deus, então que se distribua para todas as pessoas, e a melhor forma de passar dinheiro para as pessoas é através da educação, é através da pesquisa, é através da distribuição de conhecimento, porque assim você vai ter um profissional de alta qualidade, e um profissional de alta qualidade vai encontrar trabalho e oportunidade de vida em qualquer lugar. Mas deixa eu fazer aqui uma recapitulação. Criou-se a CPMF, quando foi criada era IPMF. IPMF, exatamente. Era o IPMF. Depois criou-se a CPMF e todo o recurso da CPMF era para a saúde. Nunca foi investido dessa maneira, não se chegou a melhorar a qualidade da saúde nesse país, como se esperava com a criação do imposto.
Não pode acontecer a mesma coisa com os royalties do pré-sal? Ou seja, a ideia é muito boa, mas não chega na ponta? Ou escorre pelo ralo da corrupção, ou é mal empregado, é mal usado o dinheiro? O que o senhor pensa No disso? caso de contingenciamento, guardar o dinheiro para fins de equilíbrio fiscal, essas coisas, não vai porque o royalty, a lei é clara, cai na conta e o beneficiário gasta. Vamos pegar o exemplo aqui das hidrelétricas do Madeira, que vão pagar a partir de 2015 120 milhões para a Prefeitura de Porto Velho e para o governo do estado de Rondônia para aplicar apenas no município de Porto Velho. Ou seja, está resolvido o problema de Em investimento em Porto Velho. parte, mas como você está falando, vai de cada gestor. Se um gestor for bem intencionado, Íntegro, vai pegar esse dinheiro e vai fazer uma maravilha com ele. transformar o Se município. for alguém que não precisa nem ser mal intencionado, mas foi uma pessoa incompetente, pronto, aí já pronto. Nós vamos ter um monte de bobagens e o dinheiro vai passar pelo ralo e ninguém vai saber o que vai fazer. Então o perigo é assim. Se o pré-sal vier, e olha que nós estamos falando em 2025, o pré-sal vai arrecadar quase 90 bilhões de reais. Então você imagina 90 bilhões de reais circulando à toa no Brasil, aí de uma nós vamos maneira ter banal? o quê? Né? Então a ideia é que a gente aplique num lugar que tenha retorno. Se E que carimbar seja na muito educação, bem fiscalizado. e fiscalizado, mas se carimbar dentro da educação, da forma que são hoje, como é que chama? O plano de, esqueci o nome do repasse, o Fundeb. Da forma que o Fundeb é gerido e fiscalizado. Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Da Educação Básica, pronto. Numa gestão como essa daí, eu acredito que nós estamos tranquilos da aplicação integral deste recurso. Falando agora da nossa cozinha, ontem eu entrevistei o deputado Luiz Tchê e ele falava dos empréstimos que o Estado tem tomado. Há uma discussão aí da oposição e da situação. O Estado tem boa saúde financeira, tem condições de pegar mais empréstimos. Às vezes o deputado diz, olha, mas não está circulando dinheiro na economia, muita gente reclamando que está faltando dinheiro, inclusive empresários reclamam que está faltando dinheiro na praça, etc. E aí eu lhe pergunto, deputado, claro que o Acre tem hoje, em virtude de boas gestões na área fiscal, uma boa capacidade de endividamento. Mas é salutar ficar pegando dinheiro assim o tempo todo para pagar juros altíssimos, como por exemplo em 2012 já se tem que pagar 226 milhões só em juros de empréstimos? O que o senhor pensa disso? No caso, dependendo do tipo do contrato, os contratos têm que ser de longo prazo e taxa de juros cada vez menores. Houve os primeiros contratos, você tinha um tipo de economia no Brasil e lá para fora, né? Então são os contratos que saíram mais caros. Na medida que a economia do Brasil foi se estabilizando, e a do Acre também, os novos contratos todos já são feitos em patamares bastante importantes para a economia do Estado e para todo o povo. Com juros mais baixos? Bem mais baixos e com prazos cada vez maiores. Tanto é que neste equilíbrio, hoje o Estado do Acre já tem capacidade de mais 5 bilhões de tomada de empréstimo. Então foi tomado um empréstimo do Banco Mundial, o primeiro, aquele do primeiro mandato de Jorge Viana, 110 milhões de dólares. Aí depois teve BNDES no governo do Binho, e tem BNDES também e KfW no governo Tião Viana. E já tem a capacidade de poder tomar emprestado mais 5 bilhões. Nós não temos hoje dinheiro de investimento via pública, que é transferências da União, quando chegam aqui, é tudo verba de manutenção, São os folha repasses de pagamentos, os repasses normais. Aí nós estamos apostando que o Acre ia crescer através dos recursos das emendas, as de bancada e as individuais. A presidente Dilma contingenciou. Os cortes também já não é mais a fonte que a gente precisa. A receita local, como você sabe, a dificuldade que nós temos de maior é o comércio e a produção agropecuária. Mas a indústria nossa é uma coisa que está sendo iniciada agora. Então as nossas receitas também são pequenas. Qual é a única fonte segura de investimento que o Estado tem? Os empréstimos. E como tal, o que o Tião está fazendo? O investimento que foi feito na infraestrutura das cidades, porque você tem que recuperar as cidades para poder levar investimento. Então, estes programas acontecem dentro das cidades, água tratada, esgoto, ruas e por aí vai. E também os programas sociais que têm que elevar a autoestima do povo. O Saúde nos Olhos, né? Melhorando substancialmente o serviço de saúde pública. Já temos aqui, eu fui informado que já temos agora tratamento de coração aqui no estado, de doenças de câncer, de tantas coisas que são alta tecnologia investida aqui. Agora, da onde vem o dinheiro seguro para isso? De empréstimo.
mas boa parte do dinheiro tinham investido na produção. Esse foi o ganho. Quando você vai olhar o programa do peixe, são mais de 50 milhões de reais investidos no programa do peixe. Mas a boa parte desse investimento é da iniciativa privada, dos parceiros. Mas é meio a meio. O Estado é um indutor. O Estado Acre, o Tesouro Estadual é quem começa. Tanto é que o parque industrial é de recurso público que está sendo colocado, para depois ser transferido para a gestão público-privada. Isso realmente vai acontecer. E um formato que ficou muito bom, porque a PPP do governo federal só trata governo e empresa. E o governo do Estado é a PPC, é o recurso público, privado e comunitário. Com as cooperativas. Com as cooperativas. Então, com este investimento no setor produtivo, nós não temos nenhuma preocupação de ter o dinheiro para pagar a devolução do principal e os juros destes contratos. Vou dar uma paradinha para o intervalo, vou fazer 2 blocos com o deputado Cibar Machado, vamos falar um pouco mais de política local, você não pode perder, sempre um bom papo com o deputado Cibar. A gente volta logo após o intervalo, até já.